Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações para vocês aí sobre como que nós vamos fazer esse mapa de elementos de máquinas, né, no módulo 53 aí de 2025, tá? Nosso mapa aqui ele tem basicamente 4 etapas, tá certo? Ele tá relativamente tranquilo aí de resolver. Somente em alguns pontos a gente vai ter que fazer algumas interpretações, algumas manipulações matemáticas simples, tá certo? Mas o foco desse vídeo aqui é ajudar vocês e orientar vocês sobre como que a gente vai fazer esses procedimentos aí, tudo bem? Então vamos lá, eu já deixei um arquivo pronto aqui, tá certo? Para tentar otimizar o tempo do vídeo, tá? Uma vez que o mapa ele tá um pouquinho extenso, tá certo? Mas vamos começar aqui então pela primeira etapa, né? Que nós temos aqui um sistema de transmissão por correias, tá? E o texto diz pra gente aqui que nós temos uma polia motora com um diâmetro de 120 milímetros, tá certo? Temos até uma imagem dela aqui, ó, tá? A polia motora é essa menorzinha aqui, que eu chamei ela de D1 aqui, ó, tá? Com 120 milímetros. E ela tá conectada em um motor elétrico aqui, certo? Com 45 kW de potência e girando aqui a 600 RPM, tá? Essa polia, ela transmite potência para uma segunda polia, que tem um diâmetro aqui de 360 milímetros, né? Seria essa maior aqui, que eu chamei ela de D2, tá certo? E essa polia ela está acoplada num eixo que vai ser fabricado em aço com resistência ao cisalhamento aqui de 430 megapascal aqui, tá? Então é para a gente considerar um coeficiente de segurança aqui, né, no cálculo do eixo, que vale 5, tá? E no primeiro dos itens aqui que nós temos que responder, né? Nós temos que dizer aqui qual vai ser a rotação da polia maior, né? Essa polia aqui de 360 milímetros aqui, tudo bem? Então, pessoal, coletei os dados aqui do problema, tá? Então, a nossa, conforme eu já falei para vocês, nosso diâmetro 1 aqui da polia menor é a polia motora, né? 120 milímetros. Da nossa polia movida aqui, ó, 360 milímetros, eu chamei de D2, tá? Normalmente, pessoal, para a gente trabalhar com relação de transformação aqui, a gente normalmente utiliza a letra N, tá certo? Para representar a nossa rotação aqui, tá? Então N1 aqui tá valendo para a nossa primeira polia. A potência eu não deixei anotadinha aqui, nosso cisalhamento aqui, tá certo? 430 megapascal, fator de segurança igual a 5, tá? Como é que nós vamos, então, resolver, né, esse item aqui para rotação, tá? Nós temos uma equação matemática bem tranquila aí, tudo bem? A rotação da polia maior aqui, ela pode ser determinada por meio da relação de transmissão. Eu falei para vocês agora há pouco relação de transformação, mas esquece que eu falei, tá, pessoal? É relação de transmissão, tá? Só fazendo uma correção aí. E, pessoal, essa relação de transmissão ela é dada da seguinte forma, ó, o produto aqui, tá certo? Do lado esquerdo, né? O produto entre a rotação da primeira polia, né? Ou seja, a nossa motora. Produto entre essa rotação e o diâmetro, ele deve ser exatamente igual ao produto entre a rotação da segunda polia com o diâmetro aqui dela, tá? Ou seja, N1D1 é igual a N2D2. E os dados nós já temos aqui para a gente poder encontrar, tá certo? A nossa rotação da segunda polia, que é na verdade o valor desse N2 aqui, ó. Então o que eu fiz aqui, eu simplesmente isolei ele, né? Peguei o nosso D2 aqui, tá? Joguei ele aqui para a esquerda dividindo, tá certo? Então nós vamos ter aqui que N1D1, tá? Sobre aqui o diâmetro da segunda polia é igual à rotação aqui, tá? Da segunda polia, tudo bem? E daqui para frente a gente vem aqui e faz somente substituição de dados, né? Então o nosso N1 foi dado, é 600 RPM, tá? O diâmetro aqui, pessoal, da nossa primeira polia, né? 120 milímetros, tá? Dividido aqui pelo diâmetro da segunda polia, que é 360, tá? Quando a gente executa esse cálculo aqui, nós chegamos aí num N2 que vale 200 rotações por minuto aqui. Então, simplesmente com a relação de transformação, os dados nós temos todos aqui, a gente já consegue encontrar, tá certo? O valor de N2 aqui, que é a rotação da segunda polia. Bem tranquilo de fazer, tá? Agora, pessoal, o item B, tá certo? É um pouquinho mais complicado, porque nós vamos fazer algumas manipulações matemáticas aqui, tá? Então ele quer saber da gente o seguinte, ó. Qual deve ser o diâmetro mínimo do eixo, tá certo? Ou seja, esse eixo que está aqui, ó, tá? Para suportar o torque transmitido, tá certo? Com segurança.
Então é para a gente utilizar duas equações matemáticas aqui para a gente, tá? Então, primeira, né, esse tal aqui, a letra grega tal, máximo aqui, que seria a nossa resistência ao cisalhamento, né, ou tensão de cisalhamento, tudo bem? Ela é dada aqui ela é dada pelo produto, né, do torque, tá certo? Que é transmitido aqui, tá? Pela nossa correia, né? Até a nossa segunda polia, tá certo? Ou seja, os torques envolvidos, né? Uma vez que nós temos rotação aqui, que multiplica o raio, tá certo? O raio aqui seria o raio da nossa polia, beleza? Dividido por J, pessoal. J, lá em mecânica e resistência dos materiais, vocês devem se lembrar, J significa momento polar de inércia, tá? Essa daqui é o que significa esse nosso J. Então, em outras palavras aqui, né, ele seria, pode ser entendido como a rigidez à torção, tá certo? Ou seja, a dificuldade que a gente tem de provocar torção aqui num determinado elemento, tá? E para calcular esse momento polar de inércia, pessoal, também temos uma relação matemática. Então, é 1/2 de π vezes r elevado à quarta, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar essas duas equações aqui para que a gente desenvolva, tá certo? Uma equação matemática para calcular o diâmetro desse eixo. Que a gente não tem ele direto aqui, não temos uma equação matemática para esse diâmetro prontinha, tá? Para a gente poder utilizar. Mas nós conseguimos usar essas duas aqui para demonstrar isso, tá? Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos utilizar então uma metodologia de cálculo da seguinte maneira, tá? Eu vou explicar para vocês certinho, passo a passo, a minha linha de raciocínio aqui, tá ok? Pessoal, eu vou adotar uma metodologia de cálculo aqui, pelo seguinte, a gente não tem uma equação matemática direta para a gente encontrar esse raio, tá? Então, com base nessas duas equações que foram fornecidas para a gente, ó, tá? A da cisalhamento aqui e a do nosso momento polar de inércia, nós vamos deduzir aqui uma equação que vai nos ajudar a encontrar o nosso diâmetro ali do eixo, tá certo? Então, eu vou adotar a seguinte metodologia, tá, pessoal? Eu vou isolar, vou criar aqui uma expressão, tá certo? Com base nessas duas, e depois que essa expressão estiver pronta, eu vou substituir todos os dados que eu tenho, tá? Não é a única forma de fazer, tá certo, pessoal? Às vezes vocês querem ir substituindo os valores aqui nas equações, tá certo? Mas mesmo substituindo eles, vão faltar alguns dados, tá? E aí vocês vão ter que manipular equações do mesmo jeito, não vai ter o que fazer, tá certo? Porque, por exemplo, eu tenho a tensão de cisalhamento máxima, o torque eu não tenho, mas eu consigo calcular com outros dados. Só que eu não tenho o raio do eixo, ó, tá? Aqui, ó, eu preciso do momento polar de inércia, que está nessa equação, mas eu também não tenho raio do eixo, então eu não tenho para onde correr. A gente vai ter que manipular a equação do mesmo jeito, tá? Então nós vamos começar da seguinte forma, pessoal. A gente sabe que raio, tá certo? Ele é dado pelo diâmetro dividido por 2, tá? Esse raio é o raio do eixo, beleza? E aqui eu tenho o diâmetro do eixo dividido por 2, ó, tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Como a pergunta pediu pra gente calcular o diâmetro e não o raio, tá? Eu vou trocar o raio aqui, ó, nas duas expressões por d sobre 2, ó, tá certo? Então, vejam que eu coloquei aqui, ó, nosso torque vezes d sobre 2 no lugar do raio, dividido pelo momento polar de inércia. E aqui é a mesma coisa, tá? Ó, 1 sobre 2 vezes π, que multiplica d sobre 2 elevado à quarta, tá? Aqui, pessoal, eu chamei de equação número 1, tá certo? Porque eu vou utilizar ela mais à frente aqui, ó, para fazer algumas substituições, tá? Agora aqui na equação do momento polar, eu só desenvolvi o que está entre parênteses aqui, ó. Essa potência quarta, ela vale para o d e ela vale para o 2 também. Então percebam que eu fiquei aqui, ó, com d elevado à quarta, ó, estão vendo? d à quarta. E 2 elevado à quarta, pessoal, dá 16 aqui, ó, tá? E eu vou deixar ela assim, gente, e vou chamar ela de equação 2. Eu poderia ter multiplicado aqui, ó, 2 vezes 16, tá? Que daria 32. Mas eu vou deixar esse 1/2 aqui porque eu vou poder cortar, cancelar ele mais à frente ali, conforme eu vou mostrar para vocês, tá? Caso tivesse multiplicado, daria para cortar do mesmo jeito, tá certo? Só que daria um pouquinho mais de trabalho. Então, ó, eu tenho a equação 1 e eu tenho a equação 2, tá? Então, vejam o que eu vou fazer aqui agora, pessoal. Na equação 1, eu tenho J, que é o nosso momento polar. E aqui eu tenho como encontrar o J, não é? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou substituir a equação 2 aqui na equação número 1. Ó. Eu vou colocar esse 1 sobre 2π vezes d à quarta sobre 16 no lugar do J. Então, eu escrevi ele aqui embaixo, ó, tá certo? O nosso cisalhamento máximo ele é o torque que multiplica d sobre 2, que estava aqui em cima, estão vendo? Ó?
dividido por, ao invés de J, nós vamos colocar 1 sobre 2 de π vezes D elevado à quarta sobre 16. E aí eu posso fazer alguns cancelamentos, pessoal. Percebam, ó, eu tenho 2 aqui embaixo, eu tenho 2 aqui em cima. Eu posso cancelar esses dois, tá? O 2 de baixo com o 2 de cima. Eu tenho um D aqui em cima e eu tenho D elevado à quarta aqui embaixo, ó. Então eu posso cancelar esse D com um dos Ds que eu tenho aqui, porque eu tenho 4, né? Então esse D aqui de cima ele some e aqui sobra 10 elevado à terceira, tá? Ó, matemática básica aí de divisão. Então como é que fica a nossa expressão, né, depois que eu faço esses cancelamentos, ó, tá? O meu D sobre 2 ele caiu fora daqui. Por que que ele caiu? Porque eu cortei o D com o D de baixo, ó. E eu cortei o 2 com o 2 aqui embaixo. Então D sobre 2 foi embora, sobrou só o torque aqui em cima, tá? Aí eu fiquei com 1 vezes π, eu deixei só π aqui, que multiplica D elevado ao cubo, né? Porque eu cancelei aqui, ó, esse 4 com o D de cima. E isso aqui dividido por 16. Tudo bem? Então, foi assim que ela ficou. Aí, pessoal, eu vou dar mais uma melhoradinha nela aqui, tá? Eu tenho uma fração do lado de baixo, então eu vou passar ela multiplicando, e quando a gente passa uma fração multiplicando, ela vai multiplicando invertida, né? Então o 16 vai lá para cima e o D ao cubo continua aqui embaixo, ó. Tipo, é como se eu multiplicasse assim, ó, isso aqui que multiplica 16 sobre D ao cubo, tá? Então, isso multiplicando aqui na frente. Então, 16 vai para cima, ó, multiplicando invertido, e o D ao cubo fica aqui onde ele está. Aí eu tenho, então, uma equação que fica assim, ó. 16, que foi para cima, T, que já estava aqui, que era o torque, sobre π, que já estava aqui, e o D elevado ao cubo continua no mesmo lugar dele. Tudo bem, gente? Até aqui, qualquer dúvida é só vocês me chamarem lá no WhatsApp, tá? Só que aí percebam o seguinte, eu não tenho nenhuma informação sobre torque, tá certo? Eu não tenho T. Mas, pessoal, a gente tem algumas expressões aí para a gente conseguir calcular o nosso torque, tá? Antes de chegar nele, eu quero mostrar para vocês o seguinte, o meu plano com tudo isso aqui é achar uma equação para calcular o diâmetro, o D, tá certo? O D. Então eu vou isolar ele, vou deixar o D sozinho aqui, e percebam que eu tenho aqui o nosso cisalhamento igual a uma fração, eu posso multiplicar isso aqui cruzado, ó, tá? Então eu pego o D, jogo aqui, ó, no lugar da tensão de cisalhamento. Pego a tensão de cisalhamento, desço ela aqui no lugar do D. Ó. Como eu estou multiplicando cruzado, a matemática deixa eu simplesmente trocar esses dois caras de lugar, já que é multiplicação. Então, ó, joga o D ao cubo aqui para cima, pega a tensão de cisalhamento, joga ela aqui para baixo, no lugar do nosso D elevado ao cubo. Tá? Então, ó, D ao cubo veio para cá, no lugar do cisalhamento. E eu peguei o cisalhamento e desci ele aqui. Ó. O 16T em cima não mexeu em nada e o π que estava aqui embaixo não mexeu em nada. Eu só troquei os dois de lugar. Tá? E aí, pessoal, eu tenho D ao cubo. Para eu isolar o D, vocês sabem que a gente passa uma raiz do lado de cá, né? Só que essa raiz, ela não é uma raiz quadrada, ela é uma raiz cúbica, né? Então, o D vai ser raiz cúbica de tudo isso que eu tenho aqui, ó, 16T sobre π vezes o cisalhamento máximo, tá? Então, essa aqui eu chamei de equação número 3, ó, que é a minha equação de D. O que faltou, então? Faltou a gente definir como calcular o torque. O exercício não me deu nada sobre torque, tá? Então, o torque, pessoal, tá certo? Isso aqui é uma definição que está nos livros aí de elementos de máquinas, ele pode ser relacionado com a potência, já que eu tenho que a potência do motor é 40 kW, tá certo? Ó. E a rotação, tá certo? N aqui, ó, tá? Por essa equação aqui, ó, torque ele é dado pela potência dividido por ômega, que é a rotação. Então, torque aqui, pessoal, ele é dado por P, tá certo? Que é a nossa potência, dividido por ômega, que é a nossa rotação, tá? E, pessoal, lembrando, só uma situação, tá? Ômega, ele é a nossa frequência angular, tá certo? Ele é a rotação, mas ômega também é uma sigla utilizada para representar a frequência angular. Então, a gente calcula ela fazendo-se 2π vezes a frequência, tá certo? Que é dada em hertz. Só lembrando, pessoal, que RPM é uma unidade de medida de frequência, tá certo? Rotações por minuto é frequência, tá? Não é velocidade, beleza? Como algumas pessoas costumam pensar aí, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma conversão aqui, por isso que eu estou falando isso para vocês, tá? Então, vamos com calma que tudo vai fazer sentido, tá certo, pessoal? Então, ó, qual que é o cenário? Se o torque ele é dado por P dividido por ômega, eu quero que vocês olhem aqui que na minha equação número 3, aqui, ó, eu tirei o torque e no lugar dele eu coloquei P sobre ômega, ó. Então, o P ele veio aqui, tá? E o meu ômega, né, tá certo? Ele desceu aqui para o lado de baixo, ó, tá? Então, essa daqui seria a minha rotação.
Pessoal, só uma situação aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Eu vou até corrigir isso aqui, ó, tá? Eu vou tirar esse ômega daqui e eu vou chamar isso aqui de N, tá certo? Porque é a nossa rotação, tá? E ela pode ser utilizada como ômega em alguns livros, e tem livro que usa ela N. Então, geralmente, os livros de elementos de máquina utilizam como N aqui, ó. Então, ao invés de usar ômega igual a 2π vezes F, eu vou utilizar aqui N, né? É igual a 2π vezes F, tá certo? Então, pessoal, agora sim acho que faz um pouco mais de sentido aqui, ó, tá? Então, no lugar do P, do nosso torque, né? Ele é dado por P dividido por N, tá certo? Que é a frequência, tá? A rotação. Então eu coloquei ela aqui, ó, P no lugar do T dividido por N, tá? Só que aí o eixo vai ser acoplada na nossa polia 2, né? Na nossa polia de maior diâmetro. Então aqui eu vou estar utilizando o nosso N2, tá certo? Então só, desculpem pela confusão aí, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? É frequência angular, tá? Que ela pode ser dada em RPM ou ela pode ser dada em radianos por segundo, tá? Então são duas unidades de medida que a gente utiliza ali para essa nossa rotação, beleza? Então, colocamos aqui o nosso N2, ó, tá?